pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma conversa super honesta, franca, do porquê eu gostei de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Pois é. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você não seja inscrito desse canal e caiu de paraquedas aqui, não se esquece de já se inscrever, deixar o seu joinha aqui e se quiser me seguir também nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pois bem, pessoas, eu sei que essa é realmente uma opinião bem divergente e não condiz com exatamente todo mundo que leu esse livro. Eu sei que A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes dividiu aí várias pessoas, uns amaram, outros odiaram. Eu estou aqui para o time do que amou, né? Esse livro, na realidade, é um livro escrito pela nossa querida, amada Suzanne Collins. Pra quem não conhece, a Suzanne, na realidade, é também escritora dos Jogos Vorazes e da trilogia homônima, que marcou época, exatamente. Eu estava na hype, graças a Deus. Eu preciso muito, antes de começar a falar os pormenores, falar basicamente sobre a importância da Suzanne para as distopias. As distopias sempre existiram, a gente tem aí diversos livros muito importantes do mundo distópico, mas a Suzanne Collins, na realidade, que deu o pontapé para tornar isso muito mais acessível para as pessoas e fazer com que elas conversassem mais sobre esse gênero. Então, Jogos Vorazes abriu portas para Divergente, Vox, Maze Runner, enfim, e também deu ali para as pessoas que gostaram desse gênero a oportunidade de ler livros mais antigos, como o caso de 1984 do George Orwell, A Admirável Mundo Novo, The Handmaid's Tale, enfim, Suzanne Collins foi, pra mim, muito pioneira nesse gênero. E eu amei saber que ela estava chegando com um novo livro que é também uma distopia, que chamamos de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, trazida para nós pela Rocco. Bom, enquanto a gente estava esperando ali, né, um livro do Hammett, do Flanagan, a Suzanne Collins quis cagar na cabeça do fã e botou o Coriolanus Snow. Exatamente esse nome ruim que a gente não consegue falar, mas que a gente vai ter que falar ao longo desse vídeo. Coriolanus Snow é o nome do nosso querido, mas nem tanto, presidente. Exatamente, o presidente dos Jogos Vorazes, aquele que infernizou a vida da Katniss. Esse livro, na realidade, é um prequel ou prequel. Não sei, você decide. Ele acontece antes dos eventos principais e vai contar realmente a história do Snow até ele chegar ali a um ponto de ascensão. Bom, então vamos aos pormenores para entender do que se trata A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Você provavelmente já ouviu falar de tudo que eu vou falar aqui, mas, gente, eu sou obrigada a dizer, né? A gente precisa ter um rumo, ter um norte. O Coriolanus, ele é conhecido por ser o filho único dos Snow, na realidade. Muito pouco se durou dessa família. A maioria delas morreu por causa da guerra de 10 anos atrás. E com eles também se foi toda a fortuna dos Snow. Então, neste momento, o Coriolanus é pobre. Junto com ele, existem também a Tigress, que é uma das únicas que a gente vai ter contato também neste livro, pelo menos no futuro, né? Que a gente já teve contato com ela. E nós também vamos conhecer a Lady Vó, que é a avó do Snow. Mas, obviamente, isso é bem superficial, vida que segue, porque neste momento a capital está comemorando o 10º Jogos Vorazes. Então é muito recente que a capital finalmente venceu os rebeldes e criou esse sistema para oprimir e, basicamente, fazer com que os distritos, na realidade, não se rebelassem mais, né? Então, assim como no futuro, os Jogos Vorazes vai pegar 2 tributos de cada distrito, do 1 ao 12, justamente porque o 13 foi destruído junto com o resto da fortuna dos Snow. Então, nesse momento, o Coriolanus, que tá pobre, que passa fome, que não tem uma roupa pra vestir decente, acaba utilizando os Jogos Vorazes e a sua oportunidade de mentorar, exatamente, ele vai se tornar, então, mentor de um desses tributos, oferecido graças à academia, como uma maneira de alavanca social, basicamente. Então, a gente vai ter, obviamente, toda essa montagem ali de tributos, né? E cada um desses tributos vai ser designado a um mentor da capital que está estudando na academia, mas que principalmente é um ótimo estudante. Ou que tem dinheiro, né? Bom, e aí que a gente vai ver que, na realidade, o tributo que o Snow acaba recebendo é pra ele um sinônimo de humilhação. Bom, o Snow, ele é designado
dado para uma menina do distrito 12. Quem tem mais dinheiro ficou com os distritos mais poderosos, né, que são do 1 até o 7, basicamente. E o Snow ficou com a ralé, com a raspa do tacho, com as pessoas lá que estão passando fome, que não conseguem levantar a cola do rabo. E obviamente para ele aquilo é uma humilhação muito grande, e ele fica com asco de ter que ver aquela menina lá que ele foi designado. Até que essa menina aparece e a gente é apresentado pra Lucy Gray. Lucy Gray é a nossa outra protagonista, e quando ela é escolhida, ela faz um escarcéu maravilhoso. Ela canta, ela dança, ela faz o troço assim, ela tira o negócio do sério. E aí que o Snow percebe que a Lucy Gray pode e será o seu passaporte pro sucesso. Bom, uma coisa que vale destacar é que os Jogos Vorazes não são nada parecidos com os jogos da Katniss, porque nesse momento todos os tributos, na realidade, são vistos como a ralé, como umas pessoas nojentas mesmo, como animais. Não é à toa que quando eles chegam na capital, eles são direcionados a um zoológico. Então não tem todo aquele prestígio que tinha, né, nos jogos da Katniss, no caso. E esse é o principal objetivo da capital, fazer com que as pessoas acabem gostando dos jogos, para que aquilo se torne mais aprazível, né? As pessoas consigam gostar, consigam entender e acabem também se apegando também a esses jogos, né? Que façam com que as pessoas assistam. Porque querendo ou não, 10 anos se passaram e as pessoas ainda não entendem ali muito bem qual é a relação desses Jogos Vorazes. Elas acham, na realidade, em grande maioria, aquilo muito desumano. Então essa é a principal oportunidade do Snow, fazer com que as pessoas gostem da Lucy Gray, mas principalmente se apeguem mais aos jogos. Bom, esse é, obviamente, uma passada por cima bem básica do livro, porque realmente a gente vai ter muito mais. Pra mim, a gente divide o livro em 3 momentos principais, em 3 arcos, né? O primeiro deles é, obviamente, a apresentação do Snow. A gente vai ter a ideia lá de como ele lida com tudo aquilo que ele tá vivendo, principalmente a forma como ele tá passando fome, a forma como o nome dele é uma vergonha pra ele, mas também é um fardo muito grande, né? Ser pobre pra ele, na realidade, é muito difícil de engolir. E principalmente ele tenta de tudo pra manter as aparências. Daí a gente tem o segundo arco, que é o arco dos jogos propriamente dito. E a gente tem, então, a finalização, que é o terceiro arco, que eu diria que é um fanservice, que eu diria também que é um dos arcos mais importantes pra fomentação do caráter do Snow. Então esses são os 3 pontos principais que formam todo o livro e que vão fazer com que muita gente odeie o Snow, e por isso ser uma leitura tão difícil. Eu gosto muito de entender a cabeça do ser humano, né? E o Snow, obviamente, é um genocida. Ele apresenta desde o começo do livro diversas nuances ali de ser uma pessoa completamente desprezível. Dá pra entender desde o primeiro momento o quanto ele odeia viver naquele momento passando fome, tendo que comer repolho, tendo que usar roupas de segunda mão. Aquilo pra ele é extremamente nojento. Ele se sente, na realidade, um verme desprezível justamente por ter que viver daquela forma. Então é por causa disso, né, de toda a humilhação que ele tem que passar por estar passando fome na capital, mas tendo que manter as aparências, que ele faz tudo o que faz, pelo menos nesse primeiro momento. Então o Snow, ele é o típico ditador. Ele tem tudo pra ser um ótimo ditador, um ótimo governante que vai utilizar basicamente o seu ego pra governar. A gente sabe que atualmente isso é muito comum, né? Os governos, na realidade, tanto democráticos quanto não democráticos, utilizam dos seus governantes o ego. E o ego é o que move muitas pessoas, a maneira como as outras se portam. A gente vê isso no Donald Trump, por exemplo, que ele é uma pessoa muito egocêntrica, que como as pessoas vão pensar de mim. E isso se repete em diversos países. Não é à toa, então, que a gente tem esse paralelo tão forte com o Snow e com a vida real. Outro paralelo que a gente pode criar também é com regimes ditatoriais, como foi o caso de Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, por exemplo. Esses são pessoas que, na realidade, criaram os seus próprios regimes, ou pelo menos os fortaleceram, como Mussolini, com o fascismo, por exemplo. São ditadores que acabam criando as suas próprias ditaduras, né? Os seus próprios regimes. E nesse caso, o Snow, ele já pega uma capital que tem um regime estabelecido. Então ele vai transformar aquilo como uma forma de validação dos seus
seus pensamentos. Isso que eu acho que o paralelo de ditadores do passado com o Snow, na realidade, é muito forte e que foi criado pela Suzanne Collins justamente pra gente fazer esse paralelo tão forte, tão fácil de ver. Bom, a gente tem esses ditadores que todo mundo conhece e aí é que eu sempre coloco na minha cabeça. Vocês acham que esses ditadores que eu citei dormiam mal? Eu duvido muito. Eles estavam matando milhões de pessoas e dormiam como bebês. É a mesma coisa que eu acho que o Snow deve sentir. Todas as coisas erradas que ele faz, ele simplesmente valida, como se aquilo fosse necessário. Matar pessoas ou, na realidade, descartar pessoas, pra ele é totalmente ok. Justamente porque ele valida isso por causa do seu pensamento ditatorial e maluco e genocida, de que aquilo realmente é uma forma pra ele conseguir chegar aos seus objetivos. Bom, aí é que a gente chega na parte que eu acho mais incrível desse livro, que é, na realidade, o relacionamento da Lucy Gray com o Snow. Eu ia falar o Jon Snow. Muita gente odeia esse romance aí e eu super entendo, mas pra mim, esse relacionamento nunca foi um romance. E eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu fiz um paralelo meio doido. Vocês se lembram da Fantástica Fábrica de Chocolate? Quando o menininho chegou lá e abria o prêmio, né, aquele Golden Ticket, e ele tirava e a vida dele mudava, a Lucy Gray nada mais é do que o Golden Ticket do Snow. Então ele não se apaixona por ela, ele se apaixona pelas possibilidades que ela vai, na realidade, proporcionar pra ele. E isso é tanto no começo do livro quanto no terceiro arco, que acaba dando tudo errado e ele ainda continua mantendo esse romance por ela. Mas é justamente porque ele acha que ela ainda vai proporcionar algo pra ele. Do outro lado, a gente tem a Lucy Gray. A Lucy Gray é uma menina que é muito meiga, na realidade. Ela começou todo aquele processo ali de gostar do Snow porque ele era a única pessoa que, na realidade, a alimentou, ou que buscou, na realidade, conversar com ela. Então ela, obviamente, gerou ali uma certa intimidade com o Snow, mas isso é completamente compreensível porque ela tava num período ali de muito estresse. E quando esse período passou, ela ainda lembrava ele como se fosse uma pessoa que pudesse gerar algo pra ele, né? Gerar um escape, uma válvula de escape. E é por isso que eu acho que a Lucy Gray também se enganou um pouquinho nesse romance. Bom, eu gostei muito do livro justamente porque ele conversou comigo, mas principalmente eu gostei da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes porque ela me fez pensar e elaborar também algumas conexões com a nossa vida real. Eu gosto muito, muito mesmo de discutir sobre governo e como ele é montado e principalmente como os regimes se fomentam, porque é uma coisa que me apetece e isso conversa muito comigo. Não se preocupe, em nenhum momento desse livro você vai sentir empatia pelo personagem principal. E talvez esse seja o maior problema para as pessoas que leram esse livro. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e porque eu gostei tanto da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu recomendo de você ler, é realmente um livro 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, das duas formas você vai ter que ler. Se você já leu, já deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você odiou ou você amou, beleza? Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembre-se sempre, pra apoiar o canal, já se inscreve, deixa seu joinha e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo! Tchau!